Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia, em sua edição de número 66, transmitida mais uma vez diretamente do Empório Tribo Aldeia Verde, agradecendo ao Murilo pela cessão, por ter cedido para nós a locação, e também pelo cappuccino maravilhoso. Sensacional, inclusive, muito bom. E se você que está assistindo a esse vídeo ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se, dê o seu like, o seu joinha, compartilhe, curta, multiplique o nosso conteúdo para que os algoritmos do YouTube possam nos indicar para um número cada vez maior de pessoas, para que nós possamos crescer, nos fortalecer ainda mais e continuar levando a nossa mensagem de apreço pela poesia. E também, se puder, ative o sininho das notificações para estar sempre a parte do que nós formos publicando ao longo do tempo. E hoje a nossa epígrafe para essa temática, para essas nossas divagações, digamos assim, é uma frase de Léon Denis, o escritor francês, que em seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, diz a certa altura que na planta a inteligência dormita, no animal sonha e só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. E por que é que essa frase é que nos serve de epígrafe? Primeiramente porque esta edição é a edição número 66. E 6 é justamente o número que simboliza, de certa forma, o homem. Porque, segundo a Bíblia, o homem teria sido criado no sexto dia. A questão do trabalho humano, o homem trabalha 6 dias e em um deles, no sétimo dia, o homem descansa e assim sucessivamente. O 6 é um dos números que mais aparecem na Bíblia. Dizem, há estudos que apontam que ele aparece por 128 vezes ao longo da Bíblia, seja no Velho Testamento, seja no Novo Testamento. E o 6 também é um número natural mais próximo do 7. O 7 também é um dos números mais citados na Bíblia, juntamente com o 3. Acho até que o 7 e o 3 são mais citados do que o 6, mas o 7 é tido como um número representativo da perfeição, um número representativo de Deus. E o número 6 é um número natural mais próximo do 7. Ou seja, esse número significaria, simbolizaria, representaria o fato de que por mais que o homem trabalhe, por mais que ele se esforce, por mais que ele busque, ele jamais chegará à completa perfeição que é Deus. E uma das causas nós veremos ao longo desse vídeo, ao longo das reflexões encetadas por esse vídeo ou tentadas ao longo deste vídeo. Esse vídeo que tem como ponto de partida o fato ou a notícia de que um estudo feito pela Universidade de Tel Aviv com microfones ultrassônicos chega à conclusão de que as plantas emitem sons e que esses sons são emitidos quando essas plantas, esses entes vegetais, são submetidos a situações estressantes, a situações de perigo
ou a situações de sobrecarga, ou seja, elementos anteriormente pertencentes unicamente ao domínio das fábulas, né, elementos que eram tidos como meramente fabulares, passam a fazer parte da realidade. E não é a primeira vez que isto acontece. Se nós formos um pouco atrás no tempo, nós vamos lembrar do livro Papéis Avulsos, uma coletânea de contos escrita por Machado de Assis. Se eu não me engano, ela conta com 12 histórias e ela foi publicada em 1882. Nesse livro, Papéis Avulsos, há um conto chamado A Sereníssima República. É um conto falando de política, é um conto falando de corrupção, de uma série de coisas, mas é uma república de aranhas. Isso mesmo, são aranhas. Né? A personagem principal é um cientista que diz que teria aprendido o idioma araneída, que é o idioma criado por Machado de Assis, né? O nome criado por Machado de Assis para o idioma das aranhas. Esse cientista teria conhecido o idioma das aranhas e estudado a organização social das mesmas em república. Tanto que ele até chama essa república de Sereníssima República. Sereníssima era como era conhecida Veneza, quando Veneza foi uma república. A gente não pode se esquecer que antes do processo de reunificação da Itália, cada província, cada cidade que hoje compõe o país que nós conhecemos como Itália, representava ou um pequeno reino ou uma pequena república, e este é o caso de Veneza, daí chamar a República das Aranhas de Sereníssima República. Em 1945, um estudioso alemão, aliás, austríaco, né? Um estudioso austríaco, Karl von Frisch. Karl von Frisch vai estudar o movimento das abelhas, o que ele chama de dança das abelhas. E ele chega a uma conclusão interessantíssima, a de que os insetos podem se comunicar. Quer dizer, aquilo que entre as aranhas, no conto de Machado de Assis, era apenas um elemento fabular, entre as abelhas, conforme o estudo de Karl von Frisch, era uma coisa real. Né? As abelhas, quando chegam próximas às suas colmeias, após visitarem as flores para colher pólen, para colher néctar, né? Elas realizam danças, movimentos em círculo. E esses movimentos em círculo, eles dão informações sobre onde foi encontrado esse néctar, esse pólen, questões de distância, questões de direção e até de ângulos entre a colmeia, o lugar que serve de fonte, né? Fonte desse pólen, fonte desse néctar, e o ângulo dessa colmeia e desse lugar com relação ao Sol. E a distância é dada por esses círculos. Né? Cada segundo de dança representa 1 quilômetro de distância. Então, há um sistema complexo de comunicação entre os insetos, entre as abelhas. E é a esta conclusão que o estudioso austríaco Karl von Frisch chega. E Karl von Frisch chega a essa conclusão, e essa conclusão acaba lhe rendendo o prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina, ou Fisiologia ou Medicina, exatamente, em 1973, se não me falha a memória. Agora são as plantas. Em 1964, né, é publicado o livro A Árvore Generosa, de Shel Silverstein, onde você tem uma árvore que conversa com um menino, né, e oferece ao menino, primeiramente, os seus frutos, posteriormente, os seus galhos, posteriormente, o seu tronco e, por último, o toco, para aonde ele possa sentar-se para descansar. Em
1968, no Brasil, né, Shel Silverstein é norte-americano, portanto publica o seu livro nos Estados Unidos. Em 68, no Brasil, José Mauro de Vasconcelos faz vir à luz Meu Pé de Laranja Lima. E em Meu Pé de Laranja Lima nós também temos a personagem principal, Zezé, conversando com o Pé de Laranja Lima. Ele fala com o Pé de Laranja Lima, o Pé de Laranja Lima responde, eles conversam, eles brincam juntos. Há uma simbiose entre os dois, assim como há entre o menino e a árvore no livro de Shel Silverstein, há também esta simbiose no livro de José Mauro de Vasconcelos. E passados aí 55 anos desde a publicação do livro de José Mauro de Vasconcelos, né, chega-se a esta experiência feita pela Universidade de Tel Aviv, dizendo que as plantas emitem sons. E fazendo uma divagação, fazendo um exercício de futurologia, ou mesmo fazendo apenas uma viagem poética, imaginemos o seguinte: imaginemos que essas plantas não emitam apenas sons, que esses sons unidos constituam um idioma. Que em havendo esse idioma, as plantas da mesma espécie, ou plantas da mesma espécie, possam conversar entre si. O que será que elas dirão? Que temas, que assuntos elas conversarão? E mais profundamente ainda, o que elas dirão de nós? Como será que elas nos perceberão? Como serão os homens aos olhos de uma planta? Como serão os homens aos olhos de uma árvore? Provavelmente elas nos acharão bastante obtusos, porque a gente precisou de microfones ultrassônicos para poder ouvir o seu som. Está certo que existem pessoas que conversam com as plantas e que dizem que ao conversar com as plantas os entendem, até crescem melhor, até crescem mais saudáveis. Dizem que o Roberto Carlos, o cantor, né, uma vez, quando ele ainda trabalhava na Record, para quem não sabe, Roberto Carlos esteve contratado da TV Record por 9 anos, entre 1965 e 1974, né? Dizem que uma vez, em um programa apresentado por ele teria que cantar a música As Rosas Não Falam. Ele disse que não cantaria, porque ele conversava com as rosas e as rosas o entendiam. Então, é interessante a gente pensar nisso, né? Há pessoas que conversam com as plantas e que julgam que as plantas os entendem. Daí o caso citado aqui do Roberto Carlos. Existe também uma novela, né, de Lauro César Muniz, a novela O Salvador da Pátria, da Rede Globo, de 1989, se não me falha a memória, em que a personagem principal, a personagem do Lima Duarte, o Sassá Mutema, ele conversava também com as plantas e de suas mãos emanava uma enzima que fazia com que as plantas crescessem mais saudáveis e mais rapidamente. Então, existe, mesmo na ficção, essa questão dessa simbiose. Mas o que as plantas diriam de nós? Imaginemos, por exemplo, que tendo um idioma, as plantas pudessem ter uma poesia. O que diria essa poesia? O que diria a poesia das plantas? Quem haveria entre nós, homens, de tamanha sensibilidade para poder entender a poesia das plantas, o dizer das plantas e traduzi-lo para a nossa linguagem, para o nosso idioma, para a nossa gramática? Talvez o poeta que mais tenha se aproximado disso seja um poeta brasileiro, o grande, o incomparável Tiago de Melo. Tiago de Melo, em 2006, publicou um livro chamado A Floresta Vê o Homem. E esse livro é traduzido
para o inglês, inclusive esse livro é bilíngue. Os poemas aparecem em português e em inglês. E o título em inglês é Man, A View from the Forest. Quer dizer, o homem pela visão da floresta. A visão da floresta sobre o homem. A visão que a floresta tem do homem. Então, pensando nisso, que visão teriam as plantas de nós se pudessem dizer isso, comunicar isso entre si? É um assunto bastante fascinante e foi por isso que eu o trouxe até o nosso Sala de Poesia. Ele poderia encetar simplesmente uma crônica, mas eu achei que poderia ser uma reflexão mais longa, uma reflexão que coubesse no nosso canal e que eu pudesse compartilhar com vocês. E para finalizar o nosso vídeo, para encerrar o nosso vídeo, como uma consequência dessa divagação poética que eu trago para vocês, justamente eu tenho um poema intitulado Das Plantas, um poema de minha autoria. E o poema diz o seguinte: olham-nos por seus múltiplos olhos, por seus múltiplos poros, sentem-nos. O que falarão de nós com suas vozes escondidas? Os pássaros sabem, mas não ousam dizer. Os insetos sabem, mas não ousam dizer. Será o pensamento um empecilho à compreensão da sua linguagem? Talvez um dia, quando formos leves e pudermos voar sem aviões, nos seja revelada por completo a poesia intacta dos seus sons. Então esse é o poema que eu trago para vocês como encerramento desse vídeo. Espero que essa reflexão tenha agradado a todos vocês e nós encerramos esse nosso vídeo de hoje com o nosso agradecimento. Muito obrigado a todos vocês. Voltaremos em breve com mais uma edição do Sala de Poesia.